Hoje eu vou te ensinar as 3 leis que eu segui para passar em 5 concursos públicos federais. Também ensinei para outros mentorados também trilharem o seu caminho até a aprovação, e que eu acredito que vai servir para você passar em qualquer concurso. São leis fundamentais e regem, acredito que qualquer aprovação. Então, basicamente, a gente vai falar de 3 leis. Lei do único caminho, lei do espelho e lei da excelência. Então, indo direto ao ponto. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu tinha basicamente 3 opções. Comecei a estudar para concurso lá, estava lá, morava em Montes Claros, na casa da minha mãe, 20 e poucos anos, terminando a faculdade, recém-formado, e eu tinha as opções em mente, né? Podia seguir os estudos com mestrado, ou seja, fazer uma pós-graduação, trabalhar na iniciativa privada ou no setor público. Basicamente, essas são as 3 minhas opções que eu tinha. E aí, eu fiquei ali um tempo ainda, trabalhando na empresa de amigos, e aí eu logo percebi, ficou claro para mim que naquela época, eu sou formado na área de TI, e na região ali eu percebi que eu não teria uma possibilidade de ascensão, né? O teto seria baixo para as minhas pretensões salariais. Então, na época eu ganhava em torno de mil e poucos reais. Então, eu falei, eu tenho que seguir um outro caminho, não vai dar. E aí eu falei, não, vou ter que mudar para uma capital, vou ter que mudar para uma cidade maior. Primeiro veio Belo Horizonte, depois eu pensei ir para lá, mas aí como eu estava recém-formado, eu ainda não tinha, eu ficava inseguro de, poxa, como é que eu vou concorrer a uma vaga se eu ainda nem estou aprendendo ainda. E aí, por outro lado, começou a surgir concurso, né? Comecei a tentar concurso lá, alguns amigos já tinham passado um concurso, eu tive uma amiga que ainda na faculdade. Quando eu vi o salário da CGU, o salário que eu ganhava na época, poxa, quase 8 vezes mais, eu falei, não, eu vou estudar. Concurso é um caminho. E a partir do momento que eu falei assim, não, é concurso, eu comecei a dizer não para outras coisas. Então, eu não fiz pós-graduação, não estudei inglês. Na época, eu ainda conciliava com música, eu fui músico durante muito tempo, né? Eu tocava em casamentos, estudei em conservatório, trompetista, né? E aí eu também larguei a música, né, porque não dava para conciliar, eram coisas inconciliáveis, o estudo de música, o estudo para concurso, né, eram 2 coisas que me exigiam e eu não tinha tempo. Então, essa é a primeira lei que você tem que entender, assim, você vai ter que dizer não para outras coisas para poder dizer sim para sua aprovação. Tá? Foi o que eu entendi ali de cara, porque quanto mais responsabilidades você tem, menos tempo você tem. Então, inevitavelmente, você vai ter que hierarquizar e priorizar. Se você não priorizar o estudo não vai te priorizar. Ou seja, se você não já começa o dia estudando e torna o estudo uma prioridade para você, fatalmente você não vai conseguir tão bem assim na sua prova, você não vai conseguir evoluir. Então, é inevitável, né? E uma coisa que eu percebo hoje, poxa, já com 40 anos aí nas costas, né? Filhos, família e tudo, é que é normal na vida adulta que a gente vá tomando escolhas e vá diminuindo as nossas opções. Eu costumo brincar que o nosso tempo, ao passar da vida, é como se fosse uma pizza de domingo. Primeiro você come sozinha, depois você vai comer a metade, que você vai comer com a sua parceira, né? Se estiver namorando. Depois que você tem filhos, você já come com a sua parceira e os seus filhos. Chega um belo momento que se você comer um pedacinho já foi demais, porque, né? Vão tendo mais responsabilidade, seu tempo vai diminuindo cada vez mais, daqui a pouco você já não está quase comendo nada, né? Então, é assim, a nossa vida, por mais que a gente vai tomando decisões e vai afunilando e tirando opções para ter sim para outras coisas. Poxa, você está lá solteiro, igual no meu caso, estava solteiro não porque eu já namorava nessa época, mas a partir do momento que eu decido casar e me mudo e tal, eu já digo não para a vida de solteiro e vou ter a vida de casado. A partir do momento que eu sou casado e tenho filhos, menos opções eu vou ter porque eu tenho que cuidar da minha família. Então, na medida que as responsabilidades vão aumentando, você tem que diminuir também e priorizando cada vez mais o seu tempo. Né? É inevitável. Né? Eu estava dizendo isso, eu bato muito nessa tecla. Principalmente eu tenho muitos mentorados que conciliam, a maioria dos mentorados, né, conciliam trabalho, estudo, inclusive hoje teve reunião do Revolucionários. Revolucionários, para quem não sabe, é onde eu te ajudo a evoluir na sua preparação. O concurso basicamente ajustando 4 fatores: foco, rotina, método e material. Né? E hoje a gente inaugurou um dashboard bem bacana para o Diário de Estudos.
a ferramenta onde você entra, enfim. Fato é, se quiser saber mais revolucionários, tem um link aqui abaixo. Mas é importante você ter isso em mente. Você tem que diminuir, porque senão o que acontece? Se você for tentar conciliar o estudo com muitas coisas ao mesmo tempo, a sua rotina vai ficar cada vez mais pesada, você vai ficar cada vez menos produtivo e a tendência é que você não consiga fazer nenhuma coisa bem feita. Você tem que fazer um esforço de diminuir as suas opções e fazer essas coisas bem feitas, né? A gente hoje tende a fazer muitas coisas mal feitas, né? E começa um monte de coisa e não termina nada. O único caminho aqui basicamente é esse, é colocar concurso como centro do seu objetivo profissional, né? Centro ali da sua vida. É claro que existem outras coisas que são mais importantes, né? A sua religião, a sua família são mais importantes, mas nesse momento em específico, a maior parte do seu tempo estarão dedicados para o estudo, para concurso, né? Você tem que priorizar o seu tempo para isso, né? Para que vai beneficiar você, vai beneficiar a sua família. É uma prioridade que você vai dar naquele momento. Então, essa é a lei do único caminho. Você tem que entender que o concurso tem que ser o centro. Pode ser que não seja, mas tem que fazer esse esforço para tornar o centro da sua vida e você dizer não para outras coisas para poder dizer sim para a sua aprovação. Se você não fizer isso, não tem jeito. Concurso é cada vez mais, exige cada vez mais tempo da gente, né? Então, é importantíssimo que já tenha isso em mente logo no início, tá joia? Então vamos lá. Seguindo aqui para a próxima lei, a gente tem também a lei que eu chamo de lei do espelho. Então, beleza. Eu já sei que eu quero passar no concurso, esse é o meu objetivo. Vou dizer outras coisas para que eu tenha tempo para estudar. Essa é a minha prioridade, né? O espelho, de certo modo, é um direcionador para você saber se você está no caminho ou não. Ou seja, o que você faz hoje é um reflexo daquilo que você já é ou irá se tornar um dia. Se você estuda todos os dias, você um dia será um futuro aprovado, né? Todo dia você estuda, claro, exige um determinado, mas o fato é, você está estudando todo dia, com carga horária, de maneira direcionada e tudo, a tendência é que um dia você seja aprovado. Agora, se você não faz isso todo dia, né, se por outro lado, você não estuda, no seu tempo livre você se distrai ou você tira só para o entretenimento, para o descanso, então você vai ser uma pessoa descansada, você não vai ser um futuro aprovado, tá? Então, de certo modo, né, ou seja, né, o que você faz no seu tempo livre é aquilo que você irá se tornar um dia. Então, na minha vida, como que isso se aplicou? No primeiro momento, eu morava na casa adolescente, queria trabalhar na área de TI, fazer a faculdade, né, passar no vestibular para a área de TI. O que eu fiz? O tempo livre que eu tinha na época, né, foi o único momento da vida que eu fiquei praticamente 100% para os estudos. Eu era estagiário, office boy, depois parei ali no segundo ano do ensino médio, conciliava o estudo à noite com o cursinho. O tempo livre praticamente era todo para estudo, para passar no vestibular. Beleza, passei no vestibular. Fui ali, passei vestibular e tal, comecei a trabalhar. Depois, o que eu queria fazer? O que eu queria me tornar? Queria me tornar um futuro aprovado. Então, todo o meu tempo livre era usado, todo seria exagero, mas a maior parte do meu tempo livre era utilizado para o estudo para concurso. Até eu passar no carreirão. Passei no carreirão, né? Para quem não sabe, quando eu falo carreirão, é a carreira que tem um salário mais baixo no governo, no Poder Executivo Federal, né? Existe um conjunto de carreiras, que são chamados comumente de carreirão, que são as carreiras de entrada no governo federal e que pagam um salário mais baixo. Então, entrei ali, falei, opa, agora eu quero passar num cargo de elite. Então, o meu tempo livre, entende? Então, assim, o que você faz, só que assim, são esses pequenos sacrifícios que você faz dia após dia que vão te proporcionar grandes mudanças na sua vida. As mudanças significativas da sua vida, pelo menos que eu percebi ao longo da minha vida, vem desse pequeno sacrifício diário. Estudar todo dia, estudar todo dia, estudar todo dia, estudar todo dia. Alguns vão fazer um sacrifício maior, um sacrifício menor, mas o sacrifício ele é inevitável. Você tem que fazer para você conseguir fazer uma mudança significativa na sua vida. Dificilmente você vai conseguir fazer mudanças significativas de forma confortável. Não exijam de você, né? Não vão exigir de você. E pode parar para pensar, seja uma mudança física, claro, se você quiser ficar mais forte, vai exigir um sacrifício diário. Se você quiser emagrecer, vai exigir um sacrifício diário. Se você quiser mudar, fazer uma transição de carreira, mesma coisa, né? Para você aprender uma nova função. Ou até mesmo, por exemplo, se você vai constituir uma família, né? Vai exigir um sacrifício diário também. Toda mudança significativa
nossa, se a gente for para pra pensar, reflete um pouco aí pra você ver, ou na sua vida ou na vida de pessoas próximas, você vai perceber que tinha uma boa dose de sacrifício diário ali, né? Desde coisas, como a gente falou, física, materiais, até espirituais. Se você for ver a vida de qualquer santo, você vai perceber isso, você vai perceber aquela dedicação diária para oração, jejum, enfim, existe uma dedicação diária. Então, o que a pessoa faz todo dia já é um reflexo daquilo que ele já é o que vai se tornar um dia. Então, o que você fez hoje? O que você fez hoje para passar no seu concurso, por exemplo? Isso é uma excelente medida. Às vezes a gente fica ansioso, pensando num monte de coisas, mas tá, o que eu fiz? Efetivamente eu fiz. Não o que eu pensei, não o que eu gostaria, não, o que eu fiz. Né? E aí vem mais uma vez isso, né? O que você fez, não é o que você pensou em fazer, ou o que você gostaria de fazer, né? O que você sentiu. Não, nada disso, o que efetivamente você fez. É o que a gente faz e realmente muda o que a gente faz hoje, que muda, né? De certo modo, o que a gente será amanhã. Então, essa é a lei do espelho. Você tem que entender que você tem que ter uma rotina. Não é sexy, não é legal, né, falar de rotina, mas é inevitável, né? A vida adulta exige rotina, exige você organizar minimamente seu dia para você conseguir passar no seu concurso. E você pode refletir. O que eu estou fazendo hoje, será que vai me levar para aprovação? Seja honesto consigo mesmo. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer mesmo ou eu estou fazendo só o que eu gostaria, o que é mais fácil? Tá? A gente foge muito do nosso dever. Só que se você foge do seu dever, você não vai se tornar aquilo que você gostaria de ser. Né? Por exemplo, se você foge do seu dever de estudar da maneira que você já sabe que tem que estudar, inevitavelmente você não vai se tornar um futuro aprovado. Do mesmo modo que uma pessoa que, sei lá, tem um filho e sabe que existe um dever de pai ali, ele não cumpre aquele dever, né? Ele acaba não se tornando aquele pai que ele gostaria, ou que ao menos deveria ser para aqueles filhos. Então, essa é a lei do espelho. O que a lei do espelho basicamente é? Você fazer todo dia aquilo que você gostaria de ser. Você cumprir o seu dever diário. Cumprir o seu dever diário. Né? São esses pequenos sacrifícios que vão trazer grandes transformações e mudanças significativas na sua vida. E basicamente, quando a gente fala de concurso, é o estudo diário. Estudar todo dia. Todo dia tem que estudar. Todo dia. Quando eu falo todo dia, de segunda a sexta, segunda a sábado, enfim, você vai ver de acordo com a sua rotina. Isso pode variar também ao longo da sua rotina. Na maior parte da minha vida eu estudei de segunda a sábado. Depois, em outro momento, eu estudei de segunda a sexta. Tirava o final de semana. Geralmente eu conciliava o estudo como se fosse o trabalho. Eu estudava ou antes do trabalho, ou depois do trabalho, e no final de semana eu descansava. Uma outra época, eu estudei de segunda a sábado. Outra época, de domingo a domingo. Mas de domingo a domingo, eu confesso que foi um período muito curto. Que era uma fase específica de um concurso que eu precisava dar tudo. Mas você tem que ver de acordo com a sua rotina o que você consegue encaixar e consegue fazer para ir construindo diariamente, né, essa mudança que você almeja. Né? Essa mudança em você para que depois essa mudança se reflita na sua vida. Tá bom? Então, basicamente, essa é a lei. É cumprir o dever diário de cada dia. Então, assim, recapitulando, né? Revisando. Primeiro, o único caminho. Você tem um objetivo, é concurso. Concurso é o centro da sua vida. É isso que eu tenho que fazer. Ponto. Entrar no jogo para ganhar. Os concursos são cada vez mais competitivos, as pessoas estão se esforçando pra caceta mesmo, e é isso, tem que dar pra ganhar. Então é isso, é o único caminho, eu tenho que fazer. É entender dessa forma. Mesmo que não seja, né? Mas você tem que restringir as suas opções para aumentar a sua energia, aumentar o aproveitamento do seu tempo. É isso, o único caminho. Segundo, espelho. Estou cumprindo o meu dever diário para me tornar aquilo que eu desejo ser? Como é que tá? É um reflexo. Se eu estou olhando, estou vendo no meu dia a dia que eu não estou cumprindo, fatalmente eu não vou chegar. O que eu tenho que fazer? E agora a gente entra especificando melhor como fazer esse fazer diário, que é a lei da excelência, que não basta fazer de qualquer jeito, né? Concurso é um jogo da excelência, né? Não é simplesmente você sentar a bunda na cadeira e estudar, como algumas pessoas gostam de dizer às vezes, né? Não, só basta sentar a bunda na cadeira e estudar que está tudo certo. Tá, essa é uma primeira camada, vamos dizer, né? Primeira camada, vamos dizer que tem duas camadas aqui da sua aprovação. A primeira camada é essa, é o estudar todo dia. Mas ainda assim, esse estudar todo dia, ele tem algumas especificidades, né? É estudar todo dia com uma carga horária razoável, rodando e treinando as matérias. Certamente você deve ter chegado aqui no meu canal por um vídeo que eu falo, né? Eu fiz o básico, passei no concurso de 20 mil, que eu explico isso aqui detalhadamente, mas aqui eu vou falar mais disso.
justamente que essa é a lei da excelência, é você seguir, fazer estudar de uma forma revolucionária, que basicamente é cumprir esses 2 andares aqui. Então, falando disso aqui, basicamente todo dia, como eu já falei em cima, né, você tem mais ou menos uma rotina de estudos, no qual você vai ter uma periodicidade adequada, razoável. Razoável, quando eu digo razoável, 15 horas por semana, né? É uma rotina, é uma carga horária razoável. Para alguns muito desafiadora, para outros nem tanto, mas fato é que é um bom número para você ter em mente, né? Estudar ali 3 horas de segunda a sexta, mesmo que você não consiga imediatamente, mas depois já começar a trabalhar com isso, principalmente se você está pensando em carreiras jurídicas, tem muitas matérias, né? Analista judiciário, oficial de justiça, promotor, magistratura, delegado, enfim, todas são carreiras que vão exigir uma carga horária, não só a matérias, mas também tem a parte de jurisprudência, súmulas, doutrinas, enfim, diversas etapas, né? Minimamente você vai ter um objetivo em escrita, então não tem jeito, né? Você tem que ter um tempo aí razoável, né, para você conseguir estudar. Então, por isso que esse número, eu acho um número bom, porque se você consegue estudar essa carga horária e precisa aumentar, você consegue. E também, se você está no início, é um bom número para você ter em mente, para você perseguir, se organizar, para conseguir alcançar. Tá? Eu não comecei estudando essa carga horária, eu comecei estudando um pouco menos. Ao longo da minha rotina, eu fui chegando nessa carga horária e depois passei dessa carga horária. Então, entenda que também a gente não é um botão liga-desliga, né? Você, ao longo do tempo, você vai se acostumando e vai organizando a sua rotina e vai criando a certa musculatura para se manter estudando por um tempo também, porque às vezes pode ser que você tenha o dia inteiro para estudar, mas consiga estudar 1 hora, 2 horas. Por quê? Porque você precisa de mais musculatura, né? Precisa aumentar seu poder de concentração, você precisa aumentar conseguir aprender mais coisas, e isso exige tempo mesmo, é normal, né? Você está em evolução, é normal que a gente precise muitas vezes passar por esse processo. E com todo mundo é assim. Por isso que é importante você não se comparar com outras pessoas, mas consigo mesmo. Sua melhor comparação é consigo mesmo, onde, né, cada dia você procura evoluir um pouco mais. Porque quando você compara com outras pessoas, você acaba comparando o seu pior com o melhor do outro, né? Porque você pega lá um momento que de repente você não está tão bem e vem aqui na internet e vê o cara pegando um recorte da vida dele no qual, pô, o cara estava estudando pra cacete e aí, putz, vai dar merda, né? Porque você vai ficar frustrado mesmo. Então, é isso. Esse é o número, mas entenda isso. Pode ser que você consiga fazer mais, e se você não consegue fazer também, tá tudo bem. O que você tem que fazer é se organizar e começar. Tem que começar a fazer. Começar como eu falei lá. E você faz. Fazer, fazer. E fazer que eu quero, quando eu falo fazer, não é assistir vídeos na internet sobre como estudar. Opa! É estudar, é sentar e estudar. Que é o mais importante, que é assim que você se desenvolve. Segundo, rodando as matérias. Rodando as matérias é o básico, né? Poxa, é um ciclo. Rodando as matérias que você precisa estudar. Se você está numa fase mais... A tendência aqui, se você está na fase mais inicial, você rode mais a teoria. Se você já está na fase na qual você já passou pela maioria das matérias, já tem uma vaga noção, um domínio superficial, ali você já vai ter rodando mais questões. Mas o fato é, você tem que estar rodando tanto as matérias como as etapas de aprendizagem. As matérias e teoria, questões e revisão, né? Essas aí tem que fazer parte desde o primeiro dia, seu primeiro dia de estudos, né? Não dá para deixar para revisar só para o dia da prova, e aí você vai rodando essas matérias. Um dos motivos que eu fiz o dashboard mesmo lá no diário foi justamente para acompanhar isso, para ver se os mentorados estavam rodando as matérias, porque é muito... O que é clássico no estudo para concurso? É você estudar o que gosta, ou não estudar o que não gosta, ou estudar pouco tempo. Se você não tiver um controle, fatalmente você vai fazer isso. Se você estiver estudando só pela intuição. E não revisar. Deixar para revisar só no dia da prova. No dia da prova, exagero. Semana antes da prova, ou nem revisar. Isso é o clássico, né? Todo mundo cometeu esse erro em algum momento. Ou irá cometer, porque você começa a seguir a intuição. E quando você começa a seguir puramente a intuição, você acabou cometendo esses erros. E por fim, de uma maneira direcionada, né? Ou seja, você tem que ter um foco. Tem minimamente um foco. E aqui, em resumo, seria um conjunto de matérias no qual você se dedica ao longo do tempo, para que a sua preparação não fique sempre recomeçando, né? Você estuda para um concurso, depois estuda para outro, e sempre parece que você está recomeçando os seus estudos. Você não consegue ter uma continuidade nos estudos. Por exemplo, teve um mentorado recentemente que a gente fez justamente esse trabalho. A gente identificou, dentro da área do direito, qual que seria o foco dele. A gente colocou ali judiciário, colocou também cargos do judiciário na área de controle e estabeleceu, montou os cadernos, tudo com esse foco.
Então é importante você ter essa direção justamente para isso, para você conseguir ao longo do tempo ir evoluindo nas matérias, né, e aprofundando nas matérias, identificando suas lacunas de aprendizagem e ir aumentando sua taxa de acertos. Se você não tem isso você não tem esse material ao longo do tempo de uma forma direcionada, a tendência é que você fique com lacunas de aprendizagem e sempre fique recomeçando. Uma hora você começa uma matéria, daqui a pouco você começa outra matéria, daqui a pouco você começa outra matéria e não consegue alcançar a excelência, não consegue alcançar o domínio naquela matéria que você precisa para passar no seu concurso. Então, por isso que direcionado, o foco é fundamental. Então, estudar todo dia com a carga horária razoável, coloquei aqui 15 horas por semana, rodando as matérias e as fases de aprendizagem de uma maneira direcionada, né, como coloquei aqui no mínimo, ou seja, você tem um conjunto mínimo de matérias para você estudar. Então, ali, com isso, você cumpre, vamos dizer assim, a primeira camada, vamos dizer assim, da sua preparação. Uma vez que você tem isso, você tem o que melhorar, né? Você tem uma rotina de estudos, e agora você pode começar a melhorar. E como é que a gente melhora isso? A gente melhora isso basicamente mexendo no foco, ou seja, quando eu falo foco aqui, uma vez que você distribuiu o concurso, você já tem um foco de longo prazo. É o seu foco muitas vezes na hora do estudo, o seu foco é você conseguir aquilo que a gente falou de diminuir suas opções e estar cada vez mais focado nos seus estudos. Distribuição do tempo na sua rotina, né? Quais seriam os melhores momentos para você encaixar seu estudo? Como que eu concilio o meu estudo com outras atividades, com atividade física, com a questão do meu sono, com a questão do meu trabalho, com os tempos, como que a gente vai fazendo esses ajustes? Isso aqui, cara, sempre dá para ajustar, sempre dá para fazer alguns ajustes. Por isso que eu gosto de conversar regularmente com os mentorados para entender como é que está a vida de cada um e propor, muitas vezes, soluções. Do ponto de vista de método, ou seja, você pode melhorar seu método de revisão, pode melhorar seu método. Por exemplo, você não revisa e começa a revisar, você já tem um ganho. Você começa a revisar de uma maneira mais eficiente, você já tem outro ganho, né? Não resolve questões, começa a resolver questões com certa periodicidade, você já tem um ganho. Começa a resolver questões com base na incidência da banca, jeitão da banca, focado na banca, já melhora ainda mais, entende? Então você, para cada etapa de estudos, você tem ali um itinerário de melhorias que você pode fazer, né? Desde a simples adoção até o aperfeiçoamento contínuo, de acordo com o material que você tem, né? E do ponto de vista de material, principalmente montagem de cadernos, ou seja, montar cadernos, é o que eu ensino muito dentro da mentoria, né, de como montar cadernos de uma maneira mais direcionada para a sua banca, baseado nos níveis de incidência, né, gerando blocos de questões com base naquilo que, poxa, eu tenho mais questões daquilo que cai mais e menos questões daquilo que cai menos, né? E é uma forma, entendendo qual o papel de cada material. Então, por exemplo, a maioria dos cursinhos hoje tem uma infinidade de materiais. Quando eu uso o quê? Quando eu uso um resumo, quando eu vejo a videoaula, quando eu uso material mais resumido. Será que é interessante, por exemplo, esses materiais resumidos, né? Um monte de flashcard, isso aí mesmo eu já falo que eu não costumo trabalhar e não indico. Não acho que é muito efetivo, nunca vi conseguir usar de uma maneira efetiva, acho que acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? Pelo menos na minha opinião e na minha experiência. E aí a gente tem esses ajustes, né? E vai evoluindo esses materiais, tá? São esses 4 pilares aqui que a gente vai evoluindo. Só que isso aqui só faz sentido evoluir aqui, só faz sentido quando essa primeira camada aqui está feita, né? Então aqui você percebe também que, de certo modo, você tem um itinerário de qual que é o seu foco. Se você não estuda nada, seu foco é a constância. Se você já é constante, seu foco é aumentar a carga horária. Se você já é constante, tem a carga horária razoável, aí você tem que se preocupar se você está rodando as matérias e treinando para outras fases, né? E por fim, se você está fazendo de uma maneira direcionada. Agora, por exemplo, se você nem estuda, nem é constante, você não precisa se preocupar tanto assim com foco, você não está fazendo nada, você nem está fazendo nada ainda, ué. Entende? Então você pode usar essa lei da excelência, essas etapas, esses patamares aqui, para ir identificando o que tem que ser a sua obsessão para aquele momento. Como eu te falei, às vezes, se você ainda não é constante, esse é o primeiro objetivo. E aí é ser constante, mesmo que não seja com a carga horária razoável, mesmo que você não esteja rodando as matérias de maneira certa, mesmo que você não esteja de uma maneira com foco, com uma maneira direcionada. Normal, você vai começar errando mesmo. E até melhor você já começar aí tentando fazer as coisas, e quando você entrar futuramente na mentoria, a gente já pode ajustar algo que já existe. Vai ser muito mais efetivo. Claro, né, a mentoria serve tanto para quem já está estudando como para quem está começando do zero. Mas fato é, quando você entra, você já tem uma rotina, pô, a gente tem muito mais, tem o que trabalhar. Tá? Então,
Você pode usar isso como itinerário para você alcançar a sua excelência nos estudos. Evolutivos aqui, para você ficar cada vez melhor e cada vez mais próximo da sua aprovação. O resumo da ópera, né? A gente tem a primeira lei do único caminho, depois a gente parte para o espelho, ou seja, o que eu faço hoje, eu estou cumprindo meu dever diário, né? O que eu faço hoje é um reflexo do que eu já sou, que irei me tornar um dia, então eu tenho que estar cumprindo o meu dever todo dia para me tornar um dia um aprovado. E terceira, a excelência. É cumprir o dever, mas cumprir com excelência, que é justamente esses 2 patamares, estudar todo dia, evoluir sempre, estudar todo dia, razoável, rodando, treinando, direcionado, e evoluir sempre seu foco, rotina, método e material. Joia? É isso, são essas 3 leis que eu usei para passar em 5 concursos federais, cargo de carreirão ali, que eu ensino também na mentoria, acredito que pode ser útil para você passar no seu concurso, tá? E aí, um vídeo que vai te ajudar muito a aplicar ainda mais essas leis, é onde eu explico como eu parei de fingir, estudava e passei em 5 concursos federais, ou seja, eu explico com mais detalhes ainda como que eu apliquei essas leis dentro da minha vida para me conseguir minhas aprovações. Vai ser muito útil e se complementa muito bem com esse vídeo aqui. Então, assiste lá, que vai te ajudar ainda mais, tá joia? É isso. Espero que o conteúdo seja útil para você. Não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.